Dizer que, ligado ao assunto que já tratamos no primeiro estudo, quando falamos de Jesus, a autenticidade, a autenticar o sacerdócio real, de que Pedro se apoiou para enfatizar naquele texto aí. É interessante notar que naquele dia, no capítulo 4 de João, cujo episódio eu consigo considerar como sendo da própria viragem do judaísmo tradicional para o judaísmo profético visto no sacerdócio real, que é esta igreja. Os discípulos quiseram fazer um aproveitamento. Não sei se vocês acompanham mesmo bem. Os discípulos quiseram fazer um aproveitamento, achando que, agora desta vez, os judeus, aqueles mais velhos aí, estão caducados, andaram a se gabar que nós é que iniciamos isso, nós é que somos donos, nós é que somos. Agora, perfeito, a coisa mudou, agora virou, agora somos iguais. Estavam a se gabar assim. E Jesus deu conta no coração, deu-lhes conta. Vão dando conta de que Jesus respondeu, disse, vocês, não façam assim. Vocês só entraram no trabalho deles, eles é que iniciaram. É como se Jesus lhes dissesse assim: esses judeus tradicionais, sim, vieram transportando os seus defeitos, os seus erros e a sabe cru, por isso mesmo é que ficaram exonerados, ficaram depostos, ficaram enfim, impugnados, perderam os direitos, porque são viciados nisto e naquilo. Mas ainda são os progenitores do Evangelho, são os progenitores da obra. Respeitem eles. O que eles sabem, vocês não sabem. Vocês podem ser fortes na fé, mais do que eles, isto sim, porque estão na atualidade da minha presença. É minha presença, que estão no tempo, vocês representam o judaísmo atual. Ainda bem que estão mesmo diretamente ligados a mim. Podem se gabar nisto, mas ainda assim não ultrapassam a experiência deles. E também fiquem sabendo de que os tais judeus mesmo tradicionais, muitos deles transformados a mim, porque a minha cruz congrega a todos. Quando a minha cruz for levantada da terra, a todos atrairei a mim. E estes tais tradicionais judeus. Imaginem, um tradicional judaico virado a mim, atraído a mim, faz muito mais do que vocês que vieram agora. O que é que vocês pensam? É como se Jesus lhes respondesse assim. Foi uma questão de Jesus acautelar as novas divisões que podiam haver no futuro. E este episódio pode ganhar um contexto no nosso, pode ganhar a atualidade no nosso contexto. Pode ser até um princípio básico da forma como na nossa igreja devemos considerar aqueles que, na verdade, merecem o título de serem nossos guias ainda na fé. Não diga que agora já somos iguais, não. Há mesmo sempre diferença. E vamos andando mesmo assim. Este é o princípio divino de honrar os progenitores desta causa, desta obra. Jesus foi mesmo autêntico. Vocês entraram na obra deles. São João 4 tem um texto que diz isso. E para a juventude, focados na missão, não é? Fundamentados na Bíblia e focados na missão, a juventude precisa de se rever na idade própria da sua maturidade espiritual. E eu aqui trouxe um documentário que vos ajuda, cada um se rever nele. Está dizendo assim, e até pode estar baseado em Salmos 90, verso 12, onde diz que, Senhor, ensine-nos a contar os nossos dias para que tenhamos no galera, corações sábios. Diz que a poderosa realidade é de que, para o escolhido de Deus, a vida com propósito pleno, com a autoridade espiritual manifesta, com o cumprimento da chamada, muitas vezes, de fato, começa após os 40 anos. Estou ouvindo. Você já ouviu a expressão popular, a vida começa aos 40? O mundo a usa de forma superficial, ligada a mudanças de estilo de vida ou novas buscas pessoais. Mas para nós que fomos chamados segundo o seu propósito, esta frase carrega um peso e uma profundidade espirituais imensos. Não é sobre uma crise de meia-idade, mas sobre o cumprimento do tempo de Deus, sobre a maturação de um processo que Ele iniciou em você muito antes. Se você está se aproximando dos 40 ou já passou dessa marca e sente que algo está mudando, que uma nova intensidade espiritual está surgindo,
que o peso da chamada se torna mais real, ou que as peças do quebra-cabeça divino em sua vida estão finalmente se encaixando, então esta mensagem é diretamente para o seu espírito. 8 razões espirituais profundas por que este marco etário é tão significativo na jornada de um escolhido. Mas eu só vou falar de 2. Só vou falar de 2 razões que achei pertinentes. Estas razões não são meras coincidências psicológicas ou sociais. São manifestações do trabalho soberano de Deus, preparando e posicionando os seus servos para o auge de seu plano. Você verá que muitos dos grandes homens e mulheres usados por Deus na Bíblia tiveram seus ministérios mais impactantes, suas maiores revelações e o cumprimento de suas promessas divinas precisamente nesta fase da vida, ou até mais tarde. Estamos a falar dos 40 anos. Deus tem um relógio diferente para os seus escolhidos. Um relógio sintonizado com a maturação do Espírito e a preparação para suportar a glória e a responsabilidade do seu reino. Compreender estas 8 razões, mas aqui estamos a falar de 2, transformará sua perspectiva sobre o passar dos anos. O que o mundo vê como declínio ou estagnação, você passará a ver como preparação final e iminente liberação do propósito. O último motivo, em particular, é crucial para entender a intensidade e o poder que Deus reserva para esta fase. Este é o último, nós não vamos até lá. Só estamos a falar de 2 razões. Vamos. A primeira destas 8, mas falando de 2, né? A primeira e fundamental razão espiritual pela qual a vida de um escolhido frequentemente ganha uma nova dimensão após os 40 anos, escute. Para muitos, esta idade marca a conclusão de um longo e necessário ciclo de preparação no deserto. O deserto, na linguagem bíblica e espiritual, não é apenas um lugar físico, mas uma estação de isolamento, provação, aprendizado e dependência total de Deus, longe das distrações e da dependência humana. A Bíblia nos mostra um padrão recorrente de preparação no deserto. Muitas vezes associado a períodos de 40 anos, ou múltiplos de 40, o povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio 8, verso 2. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian como pastor, antes de ser chamado por Deus na sarça ardente aos 80 anos para liderar Israel. Atos 7, verso 30. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério público com poder. Mateus 4, verso 2. Para os escolhidos, os primeiros 40 anos de vida podem ser vistos como seu próprio deserto particular. Escuta mesmo bem, jovem. Um período onde Deus permite ou orquestra circunstâncias que quebram a autossuficiência, revelam as fraquezas da carne, ensinam a ouvir a sua voz em meio ao silêncio e à escassez, e forjam um caráter resiliente e totalmente dependente dele. Só a partir desse período. Neste deserto, Deus lida com a arrogância, a impaciência, a busca por validação humana e os apegos humanos. Ele permite provações financeiras, desafios dos relacionamentos, frustrações na carreira, crises de fé, tudo para despojar o escolhido de tudo o que não é dele, a partir dos 40 anos, e para ensinar que a verdadeira força, provisão e direção vem unicamente do alto. Aos 40 anos, ou próximo a eles, muitos escolhidos atingiram o ponto de maturação neste processo. Eles aprenderam lições que só o deserto pode ensinar. A fé, exatamente. A fé foi provada e refinada como ouro. A dependência de Deus se tornou um modo de vida, não apenas um conceito teológico. A voz do Espírito Santo se tornou mais clara em meio ao barulho do mundo.
Você tem 40 anos, se calhar não está sentindo ainda isso. Mas é preciso agora ver bem. É após a conclusão desse ciclo de deserto que Deus considera o escolhido pronto para a terra prometida do seu propósito. O lugar onde o chamado se manifesta com poder, onde a autoridade espiritual é exercida de forma mais plena e onde os frutos do Espírito se tornam mais visíveis e impactantes. Este não é um processo fácil. O deserto é doloroso e solitário. Muitos desistem ou se perdem nele. Mas para aqueles que perseveram, confiando em Deus, a cada passo, os 40 anos podem marcar o fim da preparação árdua e o início da colheita do propósito. Se você passou por desertos intensos nos seus primeiros 40 anos, ou está passando por um agora, encoraje-se. Pode ser um sinal de que Deus está te preparando para algo grande. A conclusão do deserto não significa o fim dos desafios, mas o início de uma nova fase, onde você está equipado para enfrentá-los com a força e a sabedoria adquiridas na dependência de Deus. Os 40 anos podem ser a porta de saída do seu deserto pessoal para a manifestação do seu destino divino. Vamos na segunda e última razão. Maturação profunda. Vai se dar conta que você está maduro profundamente. Maturação profunda da alma e do espírito, que ocorre ao longo das primeiras décadas de vida sobre as mãos de Deus. A maturação espiritual não é meramente acumulação de conhecimento bíblico ou participação em atividades religiosas. É um processo orgânico e sobrenatural de conformação à imagem de Cristo, que afeta o ser interior em seus níveis mais profundos. Os primeiros anos da caminhada com Deus são frequentemente marcados por um fervor inicial, mas também por imaturidade. Os primeiros anos, antes de atingir 40, com fervor, conforme os jovens estão aqui, bem quente. Mas afinal, misturado também com o quê? Com imaturidade, antes dos 40. Impulsividade, uma fé que ainda está sendo testada e refinada, e uma compreensão limitada dos caminhos e do caráter de Deus. A alma, mente, vontade, emoções ainda está sendo transformada. E o espírito, embora vivificado, precisa ser fortalecido e treinado para operar em sintonia com o Espírito de Deus. Ao longo dos anos, especialmente através das experiências do deserto mencionado anteriormente, a alma do escolhido é tratada por Deus. As emoções aprendem a serem submissas ao Espírito. A vontade é alinhada com a vontade divina, muitas vezes através de renúncias dolorosas. A mente é renovada pela palavra de Deus, substituindo padrões de pensamentos mundanos por perspectivas celestiais. Aos 40 anos, muitos escolhidos alcançaram um nível de estabilidade e profundidade interior que não possuíam antes. Há uma maior resiliência diante das adversidades, uma paciência mais desenvolvida, uma humildade genuína, forjada no fogo da provação. As reações impulsivas, raiva, bater os outros, dão lugar a respostas ponderadas e guiadas pelo Espírito. A busca por aprovação externa diminui, sendo substituída pela segurança na aprovação de Deus. Esta maturação da alma e do espírito é essencial para o cumprimento do propósito divino. Deus não entrega seus tesouros mais preciosos, seus dons de poder, sua autoridade espiritual, a irresponsabilidade de impactar vidas e reinos a quem ainda é espiritualmente imaturo. A imaturidade pode levar ao uso indevido do poder. Sublinha esta parte aí. A imaturidade pode levar ao uso indevido do poder. A queda por orgulho, a falta de sabedoria no manejo das situações complexas que a chamada exige. Pense em José. Embora tenha recebido sonhos proféticos na juventude, ele passou por anos de escravidão e prisão. O intenso processo de maturação antes de ser elevado ao poder no Egito, aos 30 anos, Gênesis 41 e 46. Embora tenha sido antes dos 40, o princípio da preparação e maturação antes do cumprimento do propósito é claro.
Para muitos escolhidos, a complexidade e o peso da chamada moderna exigem um período de maturação ainda mais longo. Não sei quem é você, que 40 anos não é suficiente. Os 40 anos representam um marco, onde a alma e o espírito do escolhido, tendo passado por um extenso tempo de lapidação divino, estão mais alinhados, mais fortes e mais preparados para suportar o peso da glória de Deus e a responsabilidade do seu trabalho. Amém? Os entendidos poderão tirar aí proveito. Veja que idade você tem, ô jovem. É uma concorrência. Que os 40 anos não te passem sem se rever nestes princípios. Afinal, é uma empreitada. Os 40 anos te são propostos para amadurecer. Quando bater os 40, comece já a ver as visões celestes. Começa já a ser um ancião, um conselheiro espiritual de alto valor e padrão. Não é com 40 anos tem mais corte de que aquele corte aí, que chega até aqui. Mas o homem tem 40 anos. O homem tem 40 anos, a gafa dele é mais aqui no joelho. Mas sempre julga. Mas tem 40 anos. Não penteia cabelo, mas tem 40 anos. Vai amadurecer aqui tempo. Esta lição é importante. Que Deus te abençoe. E isto é mesmo assim já mensagem de minha despedida. Foi bom conhecer você desde quarta-feira até o dia de hoje. Fiquei um pouco mais gordo do que quando cheguei aqui. Vocês são muito boa gente. Gente sorridente, gente acolhedora. Em especial o ancião coordenador, que preparou-me espiritualmente à distância. Ele sempre ligava para mim. Minha esposa teria também vindo, mas na última da hora surgiu o imprevisto e lá ficou. Mas Satanás ainda assim ficou derrotado na mesma, porque o trabalho terminou e com grandes êxitos. Deus seja louvado. Fiquem bem.